Olá a todos. Oremos para dar início ao estudo de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida, pelo teu cuidado e amor. Eu peço o teu Espírito agora estar presente a conduzir esse estudo da tua palavra. Viemos a entender mais e melhor a respeito do teu amor, da tua vontade, da tua verdade. Guia-nos, por favor, eu peço o teu Espírito e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, checando se está gravando. Não vou gravando sem estar gravando, aí não consigo. Provérbios capítulo 6. Hoje, se Deus quiser, vamos continuar nesse estudo. Provavelmente a maioria de vocês notou que os estudos estão ficando muito mais aprofundados e a gente não está seguindo muito no número de capítulos, na progressão dos capítulos. Mas eu tenho achado tanta coisa importante, tanta coisa boa aqui, eu quero compartilhar, então que Deus dirija como é que vai ser daqui para frente, mas vamos lá, vamos aproveitar bem. E uma coisa que é válido mencionar, mais importante, como eu posso dizer, é melhor estudar a fundo um verso do que estudar vários capítulos sem entender em profundidade. Entender bem um verso vale mais. Então, quando nós continuamos aqui em Provérbios 6, verso 14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Quando nós analisamos a parte do mal, maquina mal, exatamente no sentido que a palavra mal, no original, vamos analisar o original do hebraico, né? Tem 3 pronúncias diferentes, re, ra ou ra, essa palavra mal. E a palavra em si, maquina, eu não me aprofundei mais porque ela significa, maquina quer dizer imagina, ou inventa, fabrica, planeja, então fica fazendo planos, inventando, fabricando na sua mente, né, imaginando, isso é nesse sentido, né, maquina o mal, como aqui está dizendo, né, todo o tempo maquina mal. A palavra mal é a mesma palavra de Gênesis 2:17. Quando nós vamos que no Strong, H7451. H7451. Gênesis 2:17 nós lemos assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a mesma palavra aqui, conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, é interessante perceber que essa palavra mal ela tem diferentes significados em diferentes contextos. Tá? No geral, ela tem mal, alguma coisa ruim, que não é boa, obviamente. Nesse contexto, nessa ideia, nesse caminho. Mas quando nós vamos para Gênesis 6:5, vejamos lá o que está escrito. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa palavra má é a mesma palavra. Toda a imaginação dos seus pensamentos era só má, era mal. Que conhecimento do bem e do mal, isso que conhecimento do mal, do sofrimento, de morte, de egoísmo, de miséria, dos resultados, né, alguns deles, do pecado, da transgressão da lei, do que é mal e as consequências, Deus não queria que o ser humano tivesse. Deus sabe todas as coisas, Deus vê o fim desde o princípio. Então Deus tinha esse conhecimento, mas não que Deus ele teve prática, Deus praticou o mal, por isso que ele conhece. Não. Adão e Eva praticaram o mal, eles conheceram o mal dessa forma também. Mas Adão, por exemplo, não praticou toda a maldade que ele viu as pessoas ao redor dele, os descendentes dele praticando. E ele ficou muito angustiado e triste. Ele tentava chamar as pessoas ao arrependimento, e elas não queriam se arrepender e acusavam ele de ser o culpado de tudo isso. E isso trouxe muito sofrimento para Adão. Mas ele não foi, digamos, participante de todo tipo de maldade, não. Mas ele conheceu, ele viu, olha, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ó, Caim matou Abel, coisa horrível. Mas ele não matou alguém, assim, um filho dele, não. Mas ele viu isso acontecer, viu quão horrível isso é. Ele teve esse conhecimento na prática, quão terrível é a perder a vida. Então, ver alguém perder a vida, e ele mesmo perdeu a vida, ele morreu, mas tem a promessa que ele, em Cristo Jesus, será ressuscitado. E
Essa é a esperança que nós temos. Então, quando nós olhamos para esse contexto, o mal em si é algo que é oposto à lei de Deus, oposto à vontade de Deus. Há outros versos que nós podemos observar aqui. Por exemplo, Gênesis 50, o verso 20. Gênesis 50, verso 20. Vamos lá. Gênesis capítulo 50, o verso 20. Vós bem intentastes mal contra mim. Aqui no caso, José falando, né, para os irmãos dele. Depois que o pai dele faleceu, né, tinha falecido, e aí os irmãos vêm com medo que José fosse puni-los, e aí ele bem que chegou e falou, ó, no verso 19, vamos ver, né, Gênesis 50, 19 e 20. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Veja só que interessante. Verso 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, ele deixou o juízo nas mãos de Deus. Ele não estava ali para julgar, agora vocês fizeram isso comigo, eu não vou perdoar, eu vou me vingar de vocês. Eu só estava esperando meu pai morrer só para ele pensar que eu perdoei vocês, mas eu não perdoei, eu vou matar vocês agora. Não. Eles intentaram o mal contra ele, ou seja, eles tentaram matar José, mas José não retribuiu da mesma forma, ele perdoou. E ele, não, eu não vou retribuir com o mal. E é esse o propósito, esse é o princípio atrás. Ele tinha o direito, se vocês tentarem me matar, agora eu tenho possibilidade, eu vou matar vocês. Se ele tivesse rancor, ódio, inveja, desejo de vingança, inveja não, né, mas ódio, rancor, vingança no coração dele. Mas graças a Deus ele não tinha. Ele aprendeu de Deus um princípio superior. E quando nós vemos agora em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, quarto livro da Bíblia, capítulo 13, versos 19 e 20, vamos lá. 13, 19 e 20. Nós lemos assim: E como é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que eles habitam? E se em arraiais ou em fortalezas? Também como é a terra, se é fértil ou estéril? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E aqui eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Quando o povo de Israel Moisés mandou os espias para espiar a terra de Israel, os 12 espias. E aqui foi pedido o quê? Para ver se era o que a terra era boa ou má. E aí ele dá descrições, se era fértil ou infértil, ou estéril, né? Fértil ou estéril, se tinha árvores ou não. Isso e aquilo. Então, nesse sentido, uma terra má é que não produz fruto, uma terra estéril, uma terra que não tem árvores, que não tem provisão de alimento, não provê alimento, não providencia alimento. Então, nesse sentido de mal, não é somente mal de tentar assim, transgredir a lei de Deus por matar, roubar, mentir, mas também a falta das coisas boas, de boas qualidades, tanto em pessoas como em coisas, né, na terra. Então, esse é o sentido da palavra má, é amplo. Tanto que agora, Números 14 e 27, nós vemos nessa mesma história, Números 14 e 27. Até quando sofrerei, Deus falando, né, esta má congregação que murmura contra mim, essa palavra má é a mesma palavra. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuraram contra mim. Então, eles eram maus, tinham um coração mau. E aí os 10 espias olharam só para as coisas ruins e deram um mau relatório, que não era verdadeiro. A terra é boa. Eles ficaram com medo. E aí o verso 37 diz assim: aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então aqui nós vemos que eles infamaram a terra, falaram mal. Exatamente isso. Colocaram só defeitos, coisas ruins. E é muito interessante nós prestarmos atenção nisso, porque o próximo estudo que nós vamos ter vai falar a respeito da semear contendas. Semeia contendas. E não vai ter tempo hoje, porque tem muita coisa para cobrir hoje, mas exatamente vai falar sobre isso. Focar nas coisas ruins, ficar falando das coisas ruins. Isto, e ficar murmurando, reclamando, fofocando, coisas conectadas com isso, são um pouco diferentes cada uma delas, mas estão conectadas. Isso é um pecado grave e traz consequências graves. Vamos seguir em frente aqui. Deuteronômio 13, 1 a 5. É um importante verso esse que nós vamos ler. Deuteronômio 13, 1 a 5. Nós lemos assim:
quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio em que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e a seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Essa palavra mal é a mesma palavra. Então, tirarás o mal do quê? De alguém que está chamando as pessoas para idolatria. O verso 2 lá, vamos após outros deuses e sirvamos-los. Então, o mal é a transgressão da lei, é assassinato, é idolatria, e pode haver coisas sobrenaturais relacionadas a isso, mas a lei de Deus é acima de qualquer sinal sobrenatural. Isso é muito importante entendermos, porque em breve surgirão sinais sobrenaturais e coisas acontecerão e haverá sonhos, visões e pessoas ou mesmo anjos, né, e especialmente anjos em forma de pessoas que já faleceram, que não são as próprias pessoas, mas são anjos vão estar dizendo, olha, faça isso, algo miraculoso, né, aparece, você está vendo aquela pessoa que faleceu há tanto tempo, e ele diz, faça isso, em contrário à lei de Deus, guarde o domingo, em vez do sábado, né, e exatamente é isso que o Satanás vai usar. E Deus disse, não acredite, né, naquela época, como eles eram um governo que tinha, era fundado sobre a teocracia, eles tinham a autoridade de punir com a morte, então, esse tipo de pecado, esse tipo de transgressão da lei, então eles era para tirar, morrer, né, esse profeta. Hoje nós não estamos mais nessa condição, mas Deus um dia vai trazer a juízo, e aqueles que falarem rebeldia contra o Senhor irão morrer. Então, vamos seguir em frente aqui. Não sejamos rebeldes contra Deus. E também, a palavra mal, não só nesse contexto, nesse sentido de fazer transgredir a lei de Deus, mas também causar dano. Vejamos lá em Gênesis 26, voltando para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 26. Então, palavras são amplas. E é importante nós entendermos os diferentes significados em diferentes contextos, que ela é ampla, para que entendamos. Então, a terra não ter árvores não é um pecado da terra não ter árvores. Claro, é uma coisa ruim, porque é muito bom ter árvore, quando não tem, falta algo bom ali. Mas não é que a terra ali está sem árvores, então ela é pecadora. Não, não é isso, mas entenderam esses contextos, né? Em Gênesis 26, o verso 29, nós lemos assim, e Jacó cozera um guisado, perdão, esse é o 25, então, 26, 29, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então aqui o Abimeleque e alguns outros vieram a Isaac, né, pedindo para fazer uma aliança com ele, e pediam, não nos faça mal, como nós não te temos tocado. Então tocar em alguém no sentido de interferir, de ferir, ou machucar, ou de roubar, ou de, num sentido assim de causar mal, um dano àquela pessoa, esse causar dano, seja físico, seja material, algum dano, eles não fizeram. Então essa palavra mal também tem esse significado de causar dano. E quando nós vamos lá para Eclesiastes 5:13, vamos lá, Provérbios, Eclesiastes, depois de Salmos, eu estou Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, eu estou olhando lá. Eclesiastes capítulo 5, verso 13. Nós lemos assim, quase lá. 5:13. Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Essa palavra dano é a mesma palavra mal, traduzida lá. Então, para o seu próprio mal, para o seu próprio dano. Então, causar dano é também um dos significados dessa palavra mal. E o capítulo 8 de Eclesiastes, verso 9.
Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem, para desgraça sua. A palavra desgraça é a mesma palavra de mal, de dano. Então, desgraça, o mal, uma coisa ruim que acontece, dano, algo que traz prejuízo, é também a mesma palavra. Por que eu estou trazendo estes versos? Porque nós vamos ver agora em Êxodo. Quando eu estava analisando o significado dessa palavra mal, eu me deparei com um texto e eu quero compartilhar. Vou colocar, inclusive, hoje o estudo de Provérbios, capítulo 6, verso 14, parte 13, ainda vai virar a parte 4, e Êxodo 32, 14 também. Êxodo 32, 14, esse é um dos textos que nós vamos analisar hoje. Êxodo 32, 14, nós lemos assim: Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Essa palavra mal é a mesma palavra. Bom, se mal pode ser transgressão da lei, será que Deus estaria transgredindo a lei ao ter o desejo de fazer mal ao povo de Israel? Não, Deus não peca. Deus não pode pecar. Ele não pode mentir. Então, o caráter dele é amor. Deus não comete pecado. E quando nós, por exemplo, mentir é um pecado, é um dos pecados. E quando nós vamos lá para, por exemplo, Provérbios 14, o versos, não, Provérbios não, Tito, antes de Hebreus, tem Tito, Filemão, daí Hebreus. Tito 1:2, nós lemos assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus não pode mentir. É contrário à sua natureza, seu amor. Deus é amor. O cumprimento da lei é amor. Nós já vimos essas coisas, né? Deus é amor, 1 João 4:8. Cumprimento da lei é amor. Romanos 13, verso 10, também um pouco para frente. Então, esses versos, né, que quando a gente segue a lei de Deus, estaremos amando. Deus, ele segue a sua lei, a natureza, a sua essência é isso. É seguir os seus princípios. E ele segue, e quando nós vemos, voltando para Êxodo, então, o Senhor se arrependeu-se do mal. Essa palavra mal é o dano. Por que Deus havia intentado causar um dano contra eles? Porque eles, o povo de Israel, cometeu o pecado. E quando nós vamos para Romanos, veja só, em Romanos, capítulo 6, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, e daí continua, né? Mas veja só, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pecou não merece vida, merece morte. E essa é a consequência natural. Então, para Deus intentar o mal, é assim, a punição, o castigo, causar dano que é merecido. Alguém roubou, e agora o dano para aquela pessoa, antigamente havia punições físicas, hoje não tem assim mais. Mas o dano para aquela pessoa que roubou vai ser açoites, 30 açoites, vai ser açoitado. Então é um dano que está sendo causado, ou a pessoa roubou, vai ter que pagar de volta em dobro. Então, é um prejuízo que a pessoa está tendo, mas porque ela causou um prejuízo também. Ou devolver aquilo à parte. Então tem diferentes formas, né? Ou vai passar um tempo na prisão. É um dano, um prejuízo de tempo, de liberdade que a pessoa está tendo. Então isso é algo de acordo com a lei. É legal, é a justiça. Isso é justiça. Então Deus, ele, por causa dos pecados do povo, ele teve a justiça de Deus requeria que eles sofressem a penalidade, o dano, esse mal que é sofrer o dano. Mas Deus, então, mostra o seu amor, a sua misericórdia, junto com a sua justiça. No sentido de que, então, Deus se arrependeu do mal. E essa palavra se arrependeu, é isso que me tomou tempo no estudo, essas últimas 2 semanas. Porque não é o mesmo arrependimento que o nosso. E é isso que eu quero aprofundar um pouco mais com vocês. Por exemplo, arrepender-se tem diferentes significados. Veja só em Deuteronômio, capítulo 32, verso 36. Essa palavra arrependeu-se é a mesma palavra que nós vamos ver aqui em Deuteronômio 32, 36. Deuteronômio 32, 36, nós lemos assim, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá. Essa palavra, se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado. Essa palavra
se compadecerá é a mesma no original que se arrependerá. Deus se arrependeu. Deus se compadeceu. Aí só essa palavra, ó, o Senhor fará justiça ao seu povo, o Senhor se compadecerá de seus servos. Bom, se Deus fosse fazer justiça ao seu povo e os seus servos e seu povo pecaram, então ele deveria destruir eles. Ao mesmo tempo que tem a sua justiça, tem a sua misericórdia, para aqueles que aceitam a sua misericórdia, para aqueles que se arrependem, que pedem perdão. Quem não reconhece o seu erro, quem não pede perdão, não tem o perdão, o pecados perdoados, e aí a sua culpa está sobre ele, morrerá. Nesse sentido é que nós vemos a misericórdia de Deus e sua justiça juntos. Deus não está tomando por inocente o culpado. Não, Deus não está agindo com impunidade. Pelo contrário, ele puniu o pecado em Cristo Jesus. E aqueles que aceitam a Jesus e se colocam numa condição de serem ensinados e transformados para não mais continuarem em pecado, Deus permanece sendo justo e justificador, justo e misericordioso. E nesse contexto, então, ó, Deuteronômio 32, 36, Deus se compadecerá de seus servos. E aí, voltando lá em Êxodo, né? Êxodo 32, o verso 14, então o Senhor arrependeu-se do mal. Podemos ler da seguinte forma: então o Senhor se compadeceu do mal que dissera, do dano que dissera que havia de fazer a seu povo. Deus compadeceu do povo e não fez. Então, no sentido que não que Deus ele mudou o seu caráter, houve uma transformação na forma de Deus pensar, não. Mas Deus teve compaixão e ele mudou a sua atitude naquele momento. Mas aqueles que teriam recebido a morte nesse contexto e que continuaram em pecado, no final vão receber a morte de igual forma. Aumentou-se o período de tolerância, de misericórdia, para que pessoas pudessem ser salvas em meio àquelas. Muitas pessoas se converteram, se arrependeram. Mas aqueles que não se converteram poderiam ter morrido naquele momento. Mas Deus ainda permitiu que eles tivessem vida, dando oportunidade. É aqui que nós vemos esse contexto, essas características. E a palavra no original, para arrepender-se, essa característica, essa palavra arrependeu-se é H5162 da concordância Strong, e ela é nahem. Essa palavra, então, no original, ela significa... É interessante como o hebraico funciona. O significado literal da palavra é suspirar profundamente. Esse é o significado da palavra. Mas ela tem diferentes aplicações. Então, Deus viu essa situação e, com ar de piedade, misericórdia, eles merecem a punição, mas eu vou me compadecer. Não vou dar a punição que eles merecem. Vou perdoar o pecado deles. E dar mais uma oportunidade. Mais pra frente, houve situações em que as mesmas pessoas estavam envolvidas em rebelião. Ok. Estão falando comigo aqui. Ok. Então, é nesse sentido que quando Deus ele suspira e ele coloca a sua misericórdia em ação, mesmo que algumas pessoas daquelas merecessem a morte, ele ainda espera, e todas na verdade mereciam a morte, né? Então é nesse contexto que Deus está mostrando o seu caráter, e também com Moisés, porque Moisés nessa situação intercedeu pelo povo. Deus, ele disse, eles merecem a morte, mas Moisés disse, Senhor, por favor, perdoa o pecado. E aí Deus vou perdoar. Então, nesse sentido, Deus estava ensinando e treinando Moisés para demonstrar compaixão. E também revelando a compaixão e o amor que Moisés tinha. Como que teríamos o relato que temos da intercessão de Moisés e do seu amor, se Deus não fizesse essa sequência, Deus não colocasse essas ideias, falasse essas coisas. Então Deus fez isso para revelar o caráter de Moisés, mostrar como Deus tinha trabalhado no coração de Moisés e colocado o seu caráter com a permissão e o desejo de Moisés junto. Então todas essas coisas acontecem conjuntamente. Vamos seguindo aqui então. Gênesis capítulo
colocar a mesma palavra, arrependeu-se aqui, que é suspirar profundamente, então ela pode significar piedade, compaixão, ou entristecer-se também, e estar pesaroso por algo. Ela pode significar também consolar. Gênesis 5, 29, nós lemos isso. Então, Gênesis 5, capítulo 5, verso 29. Nós lemos assim, ó, Gênesis 5, 29. A quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, nos consolará. Tem outros versos que eu anotei aqui, mas nós não precisamos ver. Consolar. Exatamente. Também quando vários momentos da Bíblia, quando alguém morria, eles foram lá para consolar. É a mesma palavra. Se entristecer com aquela pessoa para tentar levantar ela, se entristece, mas oferece um ânimo, uma esperança. Então, não se entristecer, né? No sentido de consolar é tentar tirar a tristeza, é tentar fazer a pessoa vencer a tristeza, né? Trazer esperança, alegria. Então, consolar. É a mesma palavra. E também tem um sentido que pode significar de vingança. Nós vemos Gênesis 27, o verso 42. Gênesis 27, 42. Vamos lá, falando de Esaú. Nós lemos assim, ó, e foram denunciadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Bom, essa palavra, nesse contexto, tem mais o sentido de vingança. Eu estava pesquisando as possibilidades de tradução para essa palavra aqui. Significa um amargo ressentimento. Então, ele se ressente amargamente. Então, a tradução poderia ser assim, ó, Esaú, no sentido original da palavra, mas a aplicação dessa palavra em diferentes contextos é Esaú se ressente amargamente a teu respeito, propondo matar-te. E quando nós vamos para Isaías, capítulo 1, o verso 24, a mesma palavra pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Por isso que é mais difícil de ser entendido, né? Vamos lá para Isaías, capítulo 1, o verso 24. Nós lemos assim, ó, portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel, tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Essa palavra satisfações é a mesma palavra lá que arrependeu-se o Senhor. Então, tomar satisfação seria estar quite, né? Vou fazer justiça. E coloca no próprio verso, traz a palavra vingar-me-ei dos meus adversários. Então, essa palavra tem o significado também de vingança. Pode ser tanto para o mal, como no caso de Esaú, que ele estava errado, e Jacó também estava errado em algumas coisas, né? Mas os dois tinham culpa, mas eu quero me vingar porque ele fez algo contra mim. Ele fez algo contra mim, eu vou me vingar. Mas a vingança de Deus é diferente, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Isso é um verso, não lembro agora onde está escrito. Vou deixar isso para vocês investigarem, pesquisarem onde está isso. A vingança é do Senhor, a mim pertence a vingança, algo assim. Depois coloca nos comentários quem achar onde está escrito esse verso. Nos comentários do vídeo, né? E vamos seguir aqui, então. Pode ter esse sentido. E um outro sentido também é o sentido que nós vemos em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Gênesis 6. O verso 6. Gênesis 6, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Esse sentido de pesou-lhe o coração, a mesma palavra que arrependeu-se. Arrependeu o Senhor de haver feito, não que Deus fez algo errado, ter criado o ser humano, agora ele mudou de ideia, ou ele eu pequei inteiro. Não é isso. Deus arrependeu-se e que ele suspirou, ele se entristeceu. Nesse sentido, ele se entristeceu. Assim, essa palavra, né, nesse contexto. E ele ficou pesaroso. O verso mesmo, outras palavras que o verso traz ajudam a entender o significado, porque ele diz, e pesou-lhe em seu coração. Ficou pesaroso, ficou triste.
Então, esse sentido representa o arrependimento de Deus, que é diferente do arrependimento do ser humano. Por exemplo, Êxodo, capítulo 13, o verso 17. Êxodo 13, 17. Nós lemos assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Então Deus mandou ir, vamos lá. Mas aí eles veriam a guerra, não, nós fizemos a escolha errada, nos arrependemos, implica uma mudança deles. Então Deus viu que eles, por causa do medo, eles se arrependeriam, não, fizemos a coisa errada, em seguir a Deus quer nos matar. Então Deus já levou pelo caminho que traria menos dificuldade para eles nesse sentido, e mesmo assim eles reclamaram, o Senhor quer nos matar. Então veja só que difícil, né? Então esse é um tipo de arrependimento, mas também nós vemos lá em Jó, antes de Salmos, Jó capítulo 42, o verso 6. Jó 42, o verso 6. Jó falando, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó aqui estava arrependido, né, de ter perguntado, Senhor, por quê? Porque ele viu, não, eu nada sou, eu sou pecador. Então, nesse contexto, e tem outros versos também, em Isaías, em Jeremias, que nós temos descrito aqui, de Jeremias 8:6. Vamos lá, Jeremias 8:6. Eu escutei e ouvi, não falaram o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Então, não há quem se arrependa. Nesse contexto, de se arrependa da sua maldade. Não é esse o tipo de arrependimento de Deus. Deus não se arrepende no sentido de que, olha, eu fiz algo errado, eu deveria, quando nós pedimos perdão para Deus, Senhor, eu fiz algo errado, eu deveria ter feito diferente, ou um para com o outro, eu pequei, eu agi mal, eu deveria ter feito algo diferente, então, perdão. Deus, ele faz sempre o melhor. Então, o arrependimento de Deus, ele não muda, não há uma mudança de propósitos, não há uma mudança do coração, porque o coração de Deus é amor e é justiça ao mesmo tempo. Então, Deus revela o seu caráter, e o arrependimento de Deus é diferente nesse sentido. É claro que nós podemos, no sentido de ter esse tipo de arrependimento, por exemplo, um pai que ia castigar o filho de uma forma, mas ele se arrepende, no sentido de ele tem compaixão, ele castiga menos. Mas castiga ele de alguma forma. Então, perdoar, nesse sentido, se entristecer, é possível nós termos isso, né? E, claro, com o amor, né? O amor não vai deixar fazer qualquer coisa e nunca castigar. Isso é errado também. Então, nós vemos em Deus o equilíbrio ali, de que não é só castigar, só disciplinar e não é só essa questão assim, e também não é só faz tudo o que quiser, não tem consequência nenhuma. Não é. É um equilíbrio do amor e da justiça. E aí a beleza também, né, do Salmo capítulo 80 e 5, Salmo 85, verso 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esse é o concerto de Deus, esse é o caráter de Deus. E é isso que aconteceu na cruz. A cruz revela exatamente esse princípio. E tem mais alguns versos que eu gostaria de compartilhar aqui sobre isso, que são, por exemplo, 1 Samuel 15. Esse é um texto muito interessante. Quando nós vemos aqui 1 Samuel 15, vamos lá para 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 15, o verso 11. 1 Samuel 15, 11. Nós lemos assim, Deus falando, arrependo-me de haver postos a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite clamou ao Senhor. Essa palavra arrependo-me não é que Deus, eu fiz algo errado, eu não devia ter feito isso. Não, mas é o sentido de que ele se entristeceu, ele estava pesaroso de ter colocado a Saul como rei. E aí Samuel também se contristou, também se entristeceu. E quando nós vemos agora, mais para frente aqui no verso 35, nós lemos assim, 1 Samuel 15, 35. Que também fala, né, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul.
E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. O arrependimento de Deus estava pesaroso, Deus estava triste, e Deus providenciou um outro rei. Deus deu oportunidade para ele, Deus concedeu, mas ele fez mau uso das suas oportunidades. E quando agora nós lemos outros versos, verso 29, veja só. E também Saul falando para Samuel. Perdão, Samuel falando para Saul. Ao contrário, né? O profeta Samuel falando para Saul. Também aquele que é a força de Israel, que é Deus, né? Não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. No mesmo contexto, fala que Deus se arrependeu e depois fala que Deus não se arrepende. Nesse contexto, então, ó, de aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende. Então, o arrependimento que está conectado com o quê? Com mentira. Transgressão da lei de Deus. É um arrependimento que envolve o quê? Reconhecimento de culpa, de faltas. E olha, eu agi mal, eu fiz algo errado. Deus não faz algo errado, então Deus não se arrepende nesse contexto. Deus tinha dito algo, faça isso. E ele, olha, mas Deus vai aceitar se eu fizer um pouco diferente. Não, Deus não muda de ideia. Nesse sentido de que, faz isso, não, mas pode fazer do teu jeito, não importa. Faça do jeito que Deus pediu. E é exatamente isso que Deus falou. É a justiça de Deus. Também o seu amor revelados nesse trato dele. Então, nem se arrepende, porque não é um homem para que se arrependa. Não é o arrependimento dos homens, não é o mesmo tipo. Não está envolvendo o quê? Transgressão da lei de Deus. Não está envolvendo mentira. Porque, vamos novamente para alguns textos ali, ó. Hebreus 6:18. Hebreus 6:18. Aí nós vamos entender um pouco melhor isso. Hebreus 6:18. Nós lemos assim, ó. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que por nosso refúgio em reter a esperança proposta. Daí vem o 19 e o 20. Mas não vamos ler ali, podem ler, bom. Mas veja só, é impossível que Deus minta. É isso que diz Hebreus 6:18, é impossível que Deus minta. Deus não mente. O arrependimento de Deus é diferente, e tem essas outras possibilidades, como eu mostrei aqui para vocês, esses outros contextos, essas outras aplicações dessa palavra, que o hebraico é uma palavra muito ampla. A mesma palavra se aplica em diferentes contextos, né? E o significado original é suspirar profundamente. Então é nachem. E mais uma vez aqui, por que Deus ele não é como nós, né? Um pouco para trás, 2 Timóteo 2:13. 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel. Se nós formos infiéis, nós precisamos nos arrepender. Mas Deus não precisa se arrepender porque não foi fiel. Ele sempre permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. É muito interessante isso. E quando nós vamos agora para os últimos dois versos, Provérbios capítulo 14, verso 5. Vamos adiantando um pouco lá em Provérbios, pulando um pouco, né, para ver algo sobre esse contexto. Provérbios 14, verso 5, nós lemos assim: a verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então veja só, a verdadeira testemunha não mentirá. A testemunha verdadeira ou a verdadeira testemunha não mentirá. E quando nós vamos para Apocalipse 3:14, Apocalipse capítulo 3, o verso 14, nós lemos assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa palavra princípio eu estava também dando uma olhada, ela tem a possibilidade de ser traduzida como... a gente pode em outro momento talvez falar um pouco sobre ela, mas é o chefe da criação de Deus. Então, Jesus é aquele que é o Criador, porque em João capítulo 1 ele fala, né, e o verbo estava, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versos 2 e 3 daí falam, né, tudo foi criado por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus criou todas as coisas, então ele é o chefe, é o que encabeçou, é o que está à frente, e é o princípio. A palavra princípio é também colocada como o principal, como autoridade, né, como os... então nesse sentido... ele é a testemunha fiel e verdadeira, é o que diz ali em Apocalipse 3:14. Testemunha fiel e verdadeira. Não mentirá. É o que nós lemos, Provérbios 14:5. Testemunha verdadeira não
mentirá. Deus não mente. Deus não se arrepende como os homens. Mas Deus tem compaixão e misericórdia. Deus nos ama. E quando nós voltamos lá para a parte que nós analisamos hoje, né, de Provérbios 6, verso 14, todo o tempo maquina mal. Então, esse mal, essa maldade, causar dano para as pessoas, transgredir a lei de Deus, estar pensando e planejando seus planos, são nesse contexto. Deus não faz isso. Deus, ele algumas vezes causa dano, sim, mas por causa da justiça. Mas é sempre misturado com o desejo de salvar, com misericórdia. Haverá um dia em que a misericórdia de Deus chegará ao fim, e todos haverão tomado sua decisão. E aí haverá, sim, a justiça, sem mistura de misericórdia. Que estejamos hoje aceitando a misericórdia de Deus e sendo transformados, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que não seja esse o nosso motivo seja o amor pelo que Ele fez, porque Jesus caiu nas mãos do Deus vivo, Jesus sofreu o castigo que nós merecemos, para que nós não precisemos sofrer. E temos isso como objetivo, que tenhamos isso em mente, que este seja o foco da nossa decisão e das nossas escolhas. Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo estudo de hoje. Peço Teu Espírito a nos guiar, a nos fazer viver em abundância como é o Teu desejo. Temos vida e vida em abundância. Dá-nos, Senhor, agora o Teu Espírito. Transforma o nosso coração, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um.